Me chamo Leocádia dos Anjos, mas o povo da vila me conhece só como Dona Cadinha. Tenho 86 anos e uma garganta cheia de coisa que nunca saiu por inteiro. Hoje vou tentar botar para fora, mesmo que doa, mesmo que o nó venha e não queira desatar, porque tem lembrança que arde mais que corte de faca, mas esconder só faz infeccionar. Nasci no interior do Piauí, num lugar onde nem o mapa fazia questão de lembrar que existia. Uma roça escondida no meio da poeira, com mato alto de um lado e estrada de chão do outro. Fui a quarta de 12 irmãos. 12, quando um nascia, o outro ainda nem tinha parado de mamar. E mamava no peito seco da minha mãe, que passava o dia com um pano na cabeça e as mãos sempre dentro de algum tacho ou pilão. Meu pai era o tipo de homem que não parava. Trabalhava feito bicho. Era roceiro de verdade, mas daquele tipo que achava que filho era para ajudar na enxada, não para estudar. Só que, por sorte ou teimosia, minha mãe era do tipo que escondia os cadernos no fundo da arca, e sempre que dava um tempinho entre os partos e as lavagens de roupa, ela dizia: "Vai, Cadinha, vai lá na escola, menina. Pelo menos aprende a escrever teu nome para não ser passada para trás." E eu ia? Se ia. Na escola era o único lugar que eu podia ser só eu, sem precisar segurar menino, sem precisar esquentar feijão para 15 bocas, sem varrer terreiro, sem escutar grito de mãe cansada, nem batida de tampa de panela. Era ali que eu respirava. Sentava no banquinho de madeira dura, mas parecia que estava numa nuvem. Aprendi a ler rápido. Lia para mim, para os irmãos, lia até bula de remédio. Qualquer letra era melhor que as vozes de cobrança lá de casa. Mas o resto do tempo era só correria. Acordava com o galo cantando, fazia fogo no fogão de barro, esquentava água, dava banho nos mais pequenos, ajudava minha mãe a dobrar fralda de pano. Aquelas que secavam no arame, cheias de mancha que nunca saía. Quando chovia, era uma alegria, mas também um desespero. A água entrava por tudo, a roupa não secava, e meu pai ficava mais impaciente. Chuva boa no roçado, não dentro de casa. Ele resmungava com a cara suja de lama. A gente vivia num barraco de barro batido, com um quarto só para os homens e outro para as meninas. E mesmo assim, dormia todo mundo espremido. Às vezes 3 num colchão só. E não era colchão de loja não, era de capim seco com lençol velho por cima. Tinha noite que a gente rezava mais por sossego do que por milagre. Porque se o caçula começasse a chorar, pronto, era minha mãe gritando: "Pega no colo, Cadinha, pelo amor de Deus, antes que ele acorde a casa toda." Nunca teve luxo, nunca teve silêncio, mas também nunca teve maldade ali dentro. O que tinha era dureza, só dureza. Meu pai não era homem de carinho, mas também nunca foi de levantar a mão para minha mãe. Agora, os gritos, esses a gente comia no café da manhã. Ele era bruto, seco, achava que menino tinha que pegar no tranco. Mas no fundo, eu via que ele fazia o que dava conta. Do jeito torto dele, estava tentando manter uma casa em pé com quase um time de futebol dentro. E minha mãe, uma guerreira, só que já sem munição. O que doía mesmo era ver os irmãos mais velhos virando adulto antes da hora. Um deles, o Zeca, com 12 anos, já carpia com o pai e voltava com bolha na mão. A minha irmã mais velha, Terezinha, parou de estudar com 11 para cuidar dos pequenos. E era ela quem me cobria de noite, quando eu dormia com a roupa do corpo, morta de cansaço. Naquele tempo, a gente não sonhava com boneca, com vestido bonito, com presente de Natal. Sonhava era com um prato cheio. Sonhava com um dia sem briga. E eu, sinceramente, sonhava em casar e sair dali. Achava que casar era escapar. Mal sabia eu, mas eu ainda era só uma menina. Quieta, magrinha, que gostava de escrever o próprio nome na terra com graveto e que se emocionava quando a professora dizia: "Muito bem, Leocádia." Aquilo era ouro para mim, ouro puro. Só que ouro demais atrai olho grande. E eu nem sabia que estava sendo olhada. Foi num dia desses, depois da escola, que a vida deu a primeira virada. Eu, com 15 anos, ainda sonhando com borboleta, e um homem de 25, com fala mansa e sapato limpo demais para a roça, resolveu me notar. Agora respira fundo e me escuta.
O dia em que conheci o Vicente foi o dia em que comecei, sem saber, a costurar meu próprio sudário, com linha de esperança e agulha de ilusão. E olha que, no começo, ele parecia mais anjo que gente. Mas você sabe, né? O diabo se disfarça de milagre quando quer. Eu estava com meus 15 anos ainda por fazer, voltando da escola com a cabeça cheia de verbos no futuro e sapato de borracha esfolando o calcanhar. Passei na vendinha do seu Agenor para buscar um sabão que minha mãe tinha esquecido. O azul, aquele que arranca até pecado se esfregar direito. E foi ali, entre o saco de arroz aberto e o barulho da balança, que ele apareceu. Vicente, alto, com um bigode bem aparado que mais parecia pintado e um sorriso de canto de boca que me fez desviar o olhar na hora. Encostado no batente da porta da vendinha, como se fosse dono do mundo. Disse boa tarde, com uma voz grave, dessas que a gente só ouvia no rádio quando o padre falava no domingo. Eu respondi mais por educação do que por vontade, e fui direto ao balcão. Seu Agenor, que era um falador de marca maior, veio perguntar dos meus pais, do feijão lá de casa, das galinhas da minha avó, tudo enquanto pesava o sabão. E nesse intervalo, o tal do Vicente se aproximou, com uma cara de quem já era íntimo da família. Prima, quer que eu leve isso para você? Prima, ele soltou, como se parentesco se inventasse do nada. Depois eu soube que ele era sobrinho de 2º grau do seu Agenor, vindo da cidade grande, passando uma temporada para cuidar da saúde, segundo diziam. Saúde de quê? Eu nunca soube. Mas naquela época bastava ter vindo da capital que o povo já achava que era gente boa. Pois é, a embalagem bonita sempre engana. Começou assim. Todo dia, na hora certa, ele estava por ali, encostado, conversando fiado, oferecendo bala de hortelã embrulhada em papel transparente, como se fosse presente de rei. Eu, besta, achava bonito. Ele me elogiava até quando eu tropeçava. Olha que jeito gracioso de andar, até tropeço tem poesia. Hoje eu vomitaria na cara dele, mas na época eu sorri. A coisa foi ficando séria. Ele começou a me acompanhar até em casa, pelo caminho de terra batida, sem pressa. E fazia questão de andar do meu lado, de frente para as janelas das vizinhas, como se quisesse marcar que eu era dele. E eu achava aquilo bonito, achava que era proteção. Hoje eu sei que era marcação mesmo. Marca de gado. Um dia me apareceu com um caderno de capa preta, dizendo que eram poemas, que ele mesmo tinha escrito. Era tanta rima sem vergonha que dava até vergonha. Mas eu li, e chorei, e ele percebeu. E foi aí que cravou. Pouco tempo depois veio falar de casamento. Não pediu namoro, pediu logo o casamento. E eu, que sonhava em sair daquela casa apertada, com 11 irmãos, vi ali minha chance de respirar. Achava que casamento era fuga, que marido era salvador, que sair de casa era ganhar o mundo. Meu Deus! Quando ele foi até meu pai, eu estava tremendo. Mas não pelo motivo certo. Era nervoso de menina boba. Meu pai, cansado de tanto filho, só fez uma pergunta. Vai sustentar ela direito? Vicente disse que sim, com aquele tom seguro de quem mente sem piscar. E pronto. Estava feito do negócio. Uma filha a menos, uma boca a menos. Minha mãe me olhou fundo naquele dia e disse só isso. Seja forte. Nem um parabéns, nem um sorriso. E hoje eu entendo. Ela sabia, ela viu, mas calou, porque mulher antigamente não salvava a filha, só empurrava para frente e rezava. O casamento foi no capricho que dava. Um vestido remendado, uma coroa de flores murchas e o padre que esqueceu metade da missa. Mas eu estava feliz. Eu estava rindo. Eu achava que era o começo da minha vida. A primeira noite foi numa casa emprestada. Ele me tratou como rainha, me chamou de princesa, me cobriu com lençol limpo, me deu até um broche que disse ter da mãe dele. Falso. Tudo falso. Na semana seguinte partimos. Ele tinha uma casa numa cidade a horas dali, onde ninguém me conhecia, onde eu não tinha quem chamar, onde o mato era outro, mas o medo seria igual. Subimos num caminhão de leite e descemos num bairro pobre, com rua de terra e vizinho que fechava a porta quando ouvia grito. E foi ali que a história mudou. Acordei cedo no dia da mudança. Nem dormi direito para falar a verdade.
A ansiedade me mordia por dentro. Tava ali com a roupa passada na cadeira e um saquinho de pano com meia dúzia de tralhas que chamei de enxoval. Vicente me dizia que a nova casa era num lugar mais calmo, perto de tudo, e que eu ia ser feliz como nunca fui. Ah, essas promessas! Se a gente pudesse devolver depois, o mundo era menos sujo. Saí da casa dos meus pais com minha mãe chorando calada no canto da porta, e meu pai me dando uma bênção seca, como quem despacha a carga para o correio. E eu estava sorrindo, igual tonta. Subi no caminhão de leite com Vicente do lado e um saco de milho entre nós. O mundo parecia grande, novo, promissor, e eu era só uma menina com esperança escorrendo pelos olhos. Chegamos horas depois. A cidade era miúda, mais barulhenta. Ruas de terra batida, cheiro de fumaça e galinha solta nos cantos. Vicente me levou até a casa, se é que dava para chamar de casa. Era um quadrado de tijolo aparente, telha torta e porta que arrastava no chão. Mas ele abriu com um sorriso. Nosso cantinho, disse. E eu, ainda com os olhos de quem quer acreditar, respondi. Lindo. Mentira. A primeira semana foi calma. Calma demais. Vicente fazia questão de me mostrar como era bom marido. Cozinhava arroz embolado e dizia que era receita de família. Pendurava rede no quintal, trazia flor roubada do vizinho. Me chamava de minha pequena, me elogiava até quando eu errava o nome das ruas. E eu, besta, achava que estava vivendo um sonho. Só que sonho demais dá enjoo. E o enjoo começou no segundo domingo. Estava passando roupa no quintal quando um vizinho parou na cerca e disse: Bom dia, moça nova. Sorri. Só isso, sorri. Vicente estava dentro de casa, mas parece que ouviu o sorriso. Saiu feito flecha, atravessou o quintal com o rosto fechado e a mão no bolso. O vizinho até se afastou. Vicente nem respondeu o cumprimento. Só pegou a bacia da minha mão com força e disse: Vai fazer isso lá dentro. E eu fui. Nem entendi. Lá dentro ele não falou por horas. Depois, quando anoiteceu, se deitou na rede e soltou a primeira pérola. Mulher minha não precisa se exibir para ninguém. Eu nem sabia que sorrir era exibir. E naquele momento também não respondi, porque o silêncio, às vezes, é a única roupa que a gente tem para vestir no meio da tempestade. Daí em diante, as coisas foram escurecendo. Vicente começou a regular até o tempo que eu passava do lado de fora. Disse que mulher que fica muito na rua pega costume feio. Fechou a janela do nosso quarto com um pano grosso. Disse que era para proteger do sol, mas era para me apagar. Começou a conferir as panelas. Tá cozinhando demais? Vai engordar. Um dia reclamou que minha saia estava justa demais. Era a mesma que eu usava desde antes de casar. A primeira vez que ele gritou comigo foi por causa do feijão salgado. Só que ele não gritou de longe. Veio até mim, bateu com a mão na mesa e derrubou o prato. Tá tentando me matar de pressão alta, desgraça? Eu me tremi inteira, mas respirei fundo e disse que podia fazer outro. Agora já era, já estragou tudo. E saiu. A comida ficou ali, no chão, como prova do meu crime imaginário. Depois disso, os gritos viraram rotina. Ele começava baixo, com aquele tom que dá mais medo que grito. Você me faz passar vergonha. Aprende a ser mulher. Não me tira do sério. E quando eu tentava argumentar, vinha a mudança no olhar. O mesmo olhar que sorria lá na vendinha, agora era faca. E faca cega, daquelas que corta rasgando. A primeira agressão física não foi tapa, foi puxão. Ele me puxou pelo braço porque eu deixei a tampa do açucareiro torta. Descuido vira hábito, disse. Me deixou com o braço marcado, mas pediu desculpa. Fez um café e disse que estava nervoso, que era o trabalho, que não queria me machucar. Eu acreditei. Boba. Na semana seguinte teve outra, um empurrão. A desculpa? Eu lavei a camisa errada. Essa aqui era para amanhã, burra. E eu caí sentada, com o sabão escorrendo na perna. Olhei para ele e vi o homem da vendinha sumir de vez. A solidão era minha única companhia. Eu não conhecia ninguém na cidade. Não tinha amiga, não tinha família por perto, não tinha vizinho que se metesse. Quando passava alguém pela calçada, ele fechava a porta. Quando eu falava, vou até o mercado, ele dizia, compra só o que der para voltar logo. Controle.
com açúcar e chantilly. Mas o que mais doía, mais até do que os puxões, era o olhar de desprezo. Vicente passou a me tratar como se eu fosse um fardo. E dizia isso. Você acha que é o quê? Sorte sua que te tirei daquela roça. Te salvei da miséria. E eu acreditava. Porque o veneno dele era doce. E eu bebia de goles pequenos. Depois de 2 anos naquele buraco sem luz, sem rua calçada, sem nada que me lembrasse o que era respirar sem medo, eu descobri que estava grávida. Foi no susto. Um enjoo que não passava, um cansaço que grudava no osso e aquele atraso que lá no fundo eu já sabia o que era. Vicente ficou sério. Engoliu a notícia como quem mastiga pedra e só disse: espero que venha homem. Mulher já tem demais nesse mundo. Não teve carinho, nem mão na barriga, nem conversa doce. Só a expectativa fria de alguém que via filho como extensão do próprio nome, e não como gente. A gravidez foi dura. Eu seguia lavando, cozinhando, esfregando o chão, cuidando da horta miúda que ele fazia questão de manter, só para mostrar serviço. Com a barriga crescendo, ele dizia que eu estava lenta demais, que parecia tartaruga, que ninguém mandou engravidar. Olha o nível! Tive o menino em casa mesmo, com a ajuda da vizinha da esquina, uma parteira de mãos calejadas que chegou às pressas quando as dores começaram. Vicente ficou do lado de fora, fumando e reclamando do choro. Esses partos fazem um escândalo danado, ele disse. E eu, rasgando por dentro com dor até nos olhos, sem direito de xingar, gritar, chorar alto. Quando o bebê nasceu, ele não pegou no colo. Só olhou e disse: vai ter que ser forte. O mundo não é para frouxo. E saiu. Não beijou, não sorriu, não agradeceu. Parecia que tinha chegado um inquilino indesejado. Batizei o menino de Tiago. Nome simples, bonito. Vicente queria outro. Queria nome pomposo. Mas dessa vez eu bati o pé. Foi a única coisa que consegui decidir naquela casa. E paguei o preço depois. Nos primeiros meses, Tiaguinho chorava muito. Cólica, fome, frio, sei lá. Bebê chora, né? Mas Vicente achava que era provocação. Dizia que ele fazia de propósito para atrapalhar o sono. Esse moleque já nasceu querendo me tirar do sério. E um dia, quando o menino não parava de berrar, ele entrou no quarto, tirou o cobertor de cima do berço e gritou: cala essa boca, diabo! Tiago calou, mas não foi de medo. Foi porque eu agarrei ele no colo e saí correndo para o quintal. Escondi atrás do tambor d'água e fiquei ali, encolhida, balançando no menino e rezando para ele não pegar pneumonia. Era inverno. A noite cortava a pele, mas era melhor o frio do que o tapa. Na manhã seguinte, Vicente não pediu desculpa. Só disse: ou você educa ou eu educo. E ali, meu bem, foi quando eu soube que a guerra tinha começado de verdade. Com o tempo, o menino começou a andar, a falar. E Vicente implicava com tudo. Esse guri tá andando torto, tá falando mole, tá mimado. E qualquer coisa era motivo para ele levantar a mão. Uma vez, Tiago derrubou água no chão da cozinha. Era só água. Vicente puxou a orelha dele com tanta força que ficou vermelha por dias. Eu gritei, me meti, tentei defender. Resultado, um tapa no rosto, desses que deixam a alma torta. E aí veio a pior parte. Eu comecei a me acostumar. Simulation. Acostumar. Porque quando o medo vira rotina, a gente aprende a respirar baixinho para não provocar. Aprende a andar de lado para não fazer barulho. Aprende a esconder os machucados com lenço e os sentimentos com sorriso falso. Vicente dizia que era tudo educação. Que no tempo dele, menino apanhava e ficava forte. Que mulher calada era mulher feliz. E se eu tentava argumentar, vinha a mesma frase: você quer criar filho frouxo? Vai virar viado assim. Eu me tremia por dentro, porque não era só ignorância, era crueldade com orgulho. E o pior, quando o Tiago começou a entender as coisas, ele mesmo tentava me proteger. Com 3 anos de idade, já sabia quando o pai ia ficar bravo. Se escondia no armário, se encolhia no canto, me abraçava e dizia: mamãe, quieta. E isso, meu bem, isso é o tipo de coisa que mata uma mãe por dentro. Uma noite, Tiago derrubou uma caneca de barro no chão. Vicente explodiu.
Levantou a mão e eu entrei na frente. Levei o golpe no braço. Um corte feio. Sangrou. Ele parou na hora. Disse que não era para mim, que era pro menino aprender. Mas eu já sabia. Ele queria atingir a nós dois e não ligava para onde a dor acertava. A partir dali, comecei a fazer diferente. Escondi o chinelo dele, tranquei o quarto por dentro. Ensinava Tiago a se esconder, a não responder, a esperar passar. O menino virou sombra. Eu virei escudo. E a casa, um campo de guerra sem trégua. Mas sabe o que é pior? Eu ainda achava que podia melhorar, que ele estava cansado, que era a vida, que homem é assim mesmo. Porque quando a gente cresce, ouvindo que mulher tem que aguentar, a gente aguenta, até não aguentar mais. Depois daquela noite em que ele gritou com o Tiaguinho por causa de uma xícara quebrada, tudo dentro de mim mudou. Não foi mudança com fogo, não. Foi como se eu tivesse apodrecido devagar por dentro, em silêncio, sem ninguém ver. Comecei a não falar com ele. Respondia só o necessário. Sim, não, tá pronto. E pronto. O resto do tempo eu passava como sombra, de um canto para o outro da casa, fingindo estar ocupada, até quando não tinha nada para fazer. Vicente percebia, e aquilo parecia incomodar mais do que qualquer grito. Ele não sabia lidar com silêncio. Nunca soube. A ausência da minha atenção virou desafio para ele. Tá se achando o quê agora? Mulher moderna? Ele cuspia as palavras como se eu tivesse virado ameaça só porque não sorria mais. Eu evitava tudo. Toque, olhar, presença. Dormia sempre tarde. Esperava ele cair no sono para me deitar. Fingia dor de cabeça, barriga ruim, enjoo, o que fosse. E quando ele tentava se aproximar na cama, eu virava para o canto. Me encolhia. Rezava muito. Não para Deus tirar ele dali, mas para ele dormir de vez e esquecer que eu existia naquela noite. Mas homem feito Vicente não esquece. Ele cobra. A primeira vez que ele forçou de verdade, eu ainda tentei resistir. Me desviei, empurrei de leve, disse, não tô bem. Ele riu. Aquele riso seco de canto de boca que mais parece aviso do que graça. Mulher minha não nega fogo. Puxou minha perna, me virou de lado e falou com um bafo quente na minha nuca. Ou você faz o que tem que fazer, ou amanhã eu ensino teu filho a respeitar pai com cinta. Foi como se ele tivesse rasgado meu peito com uma faca sem encostar. A partir dali eu entendi. Ele não ia me bater todo dia. Não ia quebrar mais prato nem jogar cadeira na parede. Ia fazer pior. Ia usar o medo do que podia fazer com Tiago para me manter quieta. Submissa. Disponível. As noites passaram a ser um castigo. Ele vinha devagar, sempre depois da última lamparina a apagar. Os passos dele eram lentos, como de animal rondando presa. A maçaneta girava sem fazer barulho, e eu já estava ali, deitada, com o corpo duro como pedra e a alma fora dele. Era como se eu tivesse que sair de mim toda noite para sobreviver. Hoje você vai me obedecer direitinho. Era sempre isso que ele dizia. E eu só respirava baixo, esperando acabar logo. Tinha vez que ele encostava e dizia que eu era fria, que parecia defunto, e era verdade. Porque o que ele usava ali não era um corpo, era um resto de mulher que ele mesmo tinha esvaziado. E quando eu chorava? Quando eu chorava ele dizia, vai chorar por isso agora? Frescura tua. Ou então pior, se você não quer, tem mulher na vila que faz de graça. Aquilo doía como tiro. Passei a dormir com lençol até o pescoço. Me cobria como se fosse me proteger. Mas ele arrancava. Sempre arrancava. E quando eu me encolhia, ele dizia, tá com nojinho agora? Tá se fazendo de santa? Pois quem é santa não tem filho. Teve uma noite que eu tentei trancar a porta. Amarrei com uma fita de pano. Só que ele arrombou. Entrou furioso. Disse que se eu fizesse isso de novo, ele ia dormir com o Tiago no quarto e eu que fosse para o galinheiro. Pelo menos lá, a galinha sabe se deitar para o galo. Você tem noção do tipo de homem que diz uma coisa dessas? E o Tiago? Meu Deus, o Tiago. Ele começou a perceber. Acordava de madrugada, via a porta aberta, ouvia os sussurros, os rangidos da cama. Um dia, ele perguntou baixinho. Mãe, por que o pai te deita quando você está triste? Eu engasguei. Não consegui responder. Só abracei ele e disse,
Foi só um pesadelo, meu filho. Mas eu sabia. O pesadelo era real e a gente dormia dentro dele. De manhã, Vicente agia como se fosse segunda-feira normal. Tomava café, reclamava da roupa, lia jornal velho da semana passada. E eu com a barriga doendo, com as pernas pesadas, com o rosto sem cor, ele nem olhava. Ou quando olhava dizia: "Você devia cuidar mais do seu corpo, tá ficando feia." A vida virou isso. Silêncio de dia, terror à noite. Fiquei meses sem saber que dia era. Minha cabeça parecia um lugar em ruína. Esqueci a panela no fogo, deixava sal demais no arroz. Uma vez queimei o pano de prato e Vicente disse: "Se você queimar essa casa, vou te enterrar no fundo com o cachorro." A ameaça nem me fez tremer. Eu já nem me sentia viva. Só continuava porque Tiago ainda me olhava como se eu fosse o mundo dele. E isso segurava meu corpo em pé. Eu dizia para mim mesma: enquanto ele estiver bem, eu aguento. Enquanto ele sorrir, eu fico aqui. Mas até isso começou a se desfazer. O menino estava ficando quieto demais. Não brincava, não falava alto. Me olhava com desconfiança, como se soubesse que eu mentia. E sabia mesmo. Criança sente tudo. Um dia ele me disse com a voz miúda: "Mãe, o pai te machuca igual quando a gente faz arte?" Eu abracei ele forte. Mas por dentro eu me despedaçava. E foi ali que a vontade de fugir começou a nascer. Não era coragem ainda. Era só o embrião dela. Mas pela primeira vez eu comecei a guardar moedas, a contar dias, a ouvir conversas das vizinhas com outros ouvidos. Comecei a pensar em Porta dos Fundos, em janela que dava para o mato. Ainda não era fuga, mas era desejo de não morrer ali. Se chegou até aqui, já deixa seu like, minha filha. Cada curtida me lembra que minha voz ainda vale alguma coisa nesse mundo torto. Quando descobri que estava grávida de novo, eu quis sumir, não fugir. Sumir mesmo, evaporar, desaparecer, virar vento. Porque eu sabia que aquele corpo que crescia em mim ia nascer no inferno e que eu não tinha mais força nem para proteger a mim, quanto mais outra vida. Não sei se foi numa daquelas noites em que ele vinha feito ladrão. Nem sei qual foi. Perdi a conta de quantas vezes ele me usou como tapete em silêncio. Só sei que o enjoo veio, a barriga cresceu e a certeza bateu. Outro filho. Vicente nem olhou direito quando eu contei. Só disse: "Tomara que não venha mais um mole para me dar trabalho." E saiu. Foi fumar no quintal. A gravidez foi arrastada, doída, sozinha, com Tiago no colo, com roupa no varal, com dor nas costas e o medo crescendo junto com a barriga. Cada mês que passava, eu me sentia mais presa. Um passarinho com mais fio enrolado na asa. Quando a menina nasceu, veio pequena e quieta. Uma bênção. Mas Vicente não gostou. "Outra mulher", ele disse com nojo. "Essa vai me dar trabalho também." E largou a criança no berço como quem larga um peso. Não registrou, não perguntou o nome, não quis saber de nada. Eu chamei ela de Clarinha, porque no meio daquela casa escura, ela parecia um pontinho de luz que ainda não tinha sido sujo. Mas, meu bem, a luz incomoda quem vive no breu. Clarinha era calminha. Dormia colada no meu peito. Tiaguinho era quem ajudava a embalar, a trazer paninho, a esquentar água na bacia. Era um irmão velho num corpinho pequeno. Cuidava da irmã com um amor que nem eu entendia. E talvez por isso Vicente implicava. "Esse moleque tá virando mulherzinha. Vive atrás dessa criança como se fosse babá." Eu não respondia. Só segurava os dois nos braços e rezava para Deus calar a boca dele. Mas Deus, às vezes, parece surdo. Foi numa manhã qualquer. Vicente chegou do trabalho, se é que ele trabalhava mesmo, bufando, xingando, dizendo que o feijão estava frio. A menina chorava. Eu estava com ela no colo. Tiago sentado no chão, desenhando no chão de terra com um pedaço de carvão. Vicente chutou a lata d'água, olhou para o berço e veio, com o rosto cheio de raiva, dedo apontado para Clarinha. "Essa praga não cala a boca desde que eu cheguei." Eu disse: "Ela só é um bebê, pelo amor de Deus." Ele não quis saber. Veio com a mão levantada, a mão grande, dura, de quem já machucou gente antes. E foi aí que aconteceu. Tiago pulou na frente. O menino se jogou,
com os bracinhos abertos, com coragem que não cabia na idade. Levou o tapa que era da irmã, um tapa seco, alto, que virou eco. O corpo dele bateu na parede e eu vi tudo ficar preto. Não pensei, não chorei, não gritei, eu agi, peguei a panela que estava em cima do fogão, com feijão ainda dentro, e acertei a cabeça do Vicente com toda a força que o desespero me deu. Fez um barulho seco. Ele tropeçou, caiu de joelho, a mão na testa. O sangue começou a escorrer pela sobrancelha. E eu, com os olhos arregalados, gritei: "Não encosta mais nos meus filhos! Nunca mais!" Mas o diabo não morre com panela. Ele levanta. Vicente cuspiu no chão, xingou tudo que era santo e veio para cima de mim com ódio. Me pegou pelos cabelos, me puxou até o quarto, me arrastou como se eu fosse pano velho, me jogou na cama, me segurou pelos ombros, gritando que eu tinha ousado, que mulher nenhuma levanta a mão para homem, que ele ia me ensinar o lugar de quem esquece quem manda. Eu gritava, me debatia, chutava o que alcançava. E no meio da confusão, antes de a porta bater, eu consegui gritar: "Tiago, pega sua irmã e vai para o quartinho, tranca por a porta. Filho, pelo amor de Deus!" E eu ouvi os pezinhos correndo. Ouvi ele pegando a Clarinha do berço, com cuidado, com carinho. Ouvi a porta pequena do quartinho se fechando, a tranca de madeira sendo passada. E aí eu me deixei apanhar, porque naquele momento eu sabia, se eu ficasse entre ele e os meninos, eles iam viver mais um pouco, nem que fosse só mais um dia. Ele me bateu como bicho, chutou minha barriga, minha coxa, puxou minha blusa, rasgou meu lenço, me cuspiu no rosto e disse que se eu fizesse aquilo de novo, ele acabava com tudo. "Você me envergonha, Leocádia. Você me tira do sério. Mulher minha não levanta a mão." Eu fiquei deitada no chão, com gosto de ferro na boca, com o olho latejando, com o corpo pulando sozinho de medo. E mesmo assim, mesmo destruída, eu sorri. Porque lá no fundo, atrás daquela porta trancada, meus filhos estavam respirando. No dia seguinte da surra, a casa parecia assombrada. Vicente saiu cedo, sem dizer palavra. Só pegou o boné, cuspiu no chão e bateu a porta com tanta força que fez o retrato da parede cair. E olha que nem era dele o retrato. Era dos meus pais, num porta-retrato velho que eu guardei escondido atrás da cortina, só para lembrar que eu já tive nome antes de ser só a mulher do Vicente. Fiquei ali, no chão da cozinha, com o rosto roxo e o corpo doído, como se tivesse caído de cima de um cavalo em movimento. A Clarinha dormia no colo do Tiaguinho, que ainda tinha o olho inchado do tapa que levou por mim. Eu olhava para os dois e me perguntava se aquilo ia ser a vida deles, se minha covardia tinha virado herança. Mas naquele dia, pela primeira vez, a porta dele fechando foi um alívio. E por umas horas eu respirei. Vicente sumiu por 3 dias. Foram 3 dias em que eu não dormi, mas também não tremi. Porque o medo, veja bem, ele não vai embora quando o monstro sai de casa. Ele só muda de lugar. Fica sentado na cadeira da cozinha, olhando para a gente enquanto a gente lava a louça. Dorme embaixo da cama, cochicha no ouvido da gente de madrugada. Eu mal comia, mal falava, só vigiava. E mesmo assim, foi nesses 3 dias que algo diferente aconteceu. No segundo dia, enquanto eu pendurava a fralda no varal com um braço só, o outro ainda inchado da pancada, escutei um psiu vindo da cerca. Era a dona Olinda, vizinha velha, daquelas que vive com o avental sujo e o cabelo sempre preso num coque torto. Nunca tinha se metido em nada, nem para bom dia, mas aquele dia ela me chamou. Veio com passo miúdo, segurando um pote de plástico coberto com um pano. "Fiz canjica. Tem pouco açúcar, mas esquenta a alma", disse ela, me estendendo o pote sem me olhar nos olhos. Peguei devagar, com a mão tremendo. E aí ela falou: "Não é certo o que acontece aqui dentro. Eu escuto, viu? Faz tempo, mas eu não sabia se você queria ajuda. Ou só silêncio." Eu engoli seco. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo dentro de mim. Pela primeira vez, alguém tinha reconhecido, nomeado. Não era mais só a vida que eu levo. Era injustiça, era crueldade, era erro. Ele saiu
eu disse como quem confessa pecado. Ela assentiu com a cabeça e, antes de virar as costas, largou baixinho. Se precisar, minha porta do fundo não tranca. É só empurrar. Fiquei com aquilo queimando na cabeça o dia todo. Não pela frase em si, mas porque foi a primeira vez que uma porta se abriu para mim em anos. Naquela noite, depois de botar os dois para dormir, fui catar minhas coisas. Não para fugir ainda, mas para saber o que tinha. Peguei um pano de chão e comecei a juntar moedas que eu escondia dentro do filtro de barro, atrás do fogão, dentro da tampa de panela rachada. Não dava para comprar passagem nem para a cidade vizinha, mas dava para pão e sabão por uns dias. Foi quando achei. Dentro da caixa de sapato onde guardava retalho, tinha um papel dobrado. Achei que fosse mais um rascunho de receita, mas era do Tiaguinho. Ele tinha desenhado com lápis de cor, que eu nem lembrava que ele tinha. Um papel com 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher com cabelo grande, um menino de camiseta azul e um bebê no colo. Em cima, ele escreveu torto: "Mamãe com asas, para voar com a gente." Eu sentei no chão e chorei feito criança, porque ali, naquele papel mal desenhado, o Tiago tinha dito tudo o que eu precisava ouvir. Ele sabia, ele via, e mais do que isso, ele esperava. Esperava que eu tirasse a gente dali. Esperava que um dia eu virasse asa. Fiquei com aquele papel no peito por horas. No terceiro dia, Vicente voltou, mais calado do que saiu. Trazia o cheiro de pinga e de cama de outra mulher. Eu sabia. A mulher sente. Passou reto por mim. Nem perguntou pelas crianças. Só largou a chave na mesa, foi para o quarto e apagou. Eu fiquei na sala com Clarinha mamando e o Tiago desenhando outro papel. Olhei para os dois e disse para mim mesma, em voz alta, sem vergonha: se ele encostar de novo, eu mato. Depois do dia da panela, eu não era mais a mesma. Vicente também não. A surra que me deu não apagou a marca da minha coragem. Só fez ele mais cuidadoso na crueldade. Parou de gritar tanto, parou de dar escândalo. Não por arrependimento, mas porque viu que eu podia revidar. E esse tipo de homem, quando sente medo de perder o controle, fica mais venenoso, silencioso, calculista. Começou a me vigiar com os olhos. Me media o tempo todo. Se eu sorria para o Tiago, ele franzia a testa. Se eu pegava a Clarinha no colo e embalava demais, ele perguntava: vai criar essa menina para ser molenga igual a mãe? Cada carinho meu era uma ameaça para ele. Cada gesto de amor parecia insulto. Foi aí que comecei a escapar. Não de mala na mão, nem com plano pronto. Eu escapava aos poucos, em fatias pequenas de tempo. E o nome da minha saída era Dona Olinda. Aquela mulher, com as mãos manchadas de idade e o cheiro de cravo na roupa, virou meu primeiro pedaço de mundo seguro. A gente se via de manhã no varal, à tarde no tanque. E à noite, quando Vicente saía para beber, eu dava um jeito de atravessar para o quintal dela com os meninos. Dizia para ele que estava ajudando. A Dona Olinda está doente, Vicente. Está sem força nem para lavar os panos de chão. No começo ele resmungava: deixa essa velha morrer, já viveu demais. Mas depois lembrava que foi ela quem ajudou no parto da Clarinha. E isso, por alguma razão que só a cabeça torta dele entendia, era crédito. Vai, mas não demora, ele dizia. E eu ia, correndo com um pano na cabeça, Tiaguinho pela mão e Clarinha enrolada no chale. Chegava lá e era como respirar depois de dias submersa. A casa de Olinda era simples. 2 peças, um fogão de lenha e uma cadeira de balanço que rangia como se estivesse contando segredo. Mas era ali que eu me sentia gente. Ela me oferecia café fraco, pão amanhecido e silêncio confortável. Não perguntava demais, nem cobrava nada. Só deixava eu existir ali, em paz. Você pode dormir aqui se quiser, ela disse uma noite. Eu ponho um colchão no chão, você e os meninos cabem. Eu agradeci, mas não aceitei. Ainda. Não era medo do Vicente em si. Era medo do que ele podia fazer com os outros. Com a Clarinha, com o Tiago, com a própria Olinda. Eu sabia do que ele era capaz. E ele sabia que eu sabia. Mas mesmo sem dormir lá, eu passava horas. Lavava a roupa dela, varria o quintal,
Cozinhava um caldo de mandioca que ela adorava. E de vez em quando, ela largava uma frase no meio da conversa como quem não quer nada. Se você tivesse outro lugar, era só pegar os meninos e ir. Ou então, conheci uma moça que fugiu com a ajuda de um padre, foi para outra cidade e recomeçou. Tá viva até hoje? Aquilo ficava na minha cabeça como semente em terra seca. Eu fingia que não ouvia, mas ouvia tudo. Guardava palavra por palavra, como quem junta moeda no colchão. Tiaguinho adorava estar lá. Ajudava Dona Olinda a catar feijão, carregava a água do poço, ficava quieto escutando ela contar história de lobisomem e mulher que virava porca de noite. E eu olhava ele ali, rindo baixinho, e pensava: meu filho tá vivo aqui ele é criança. Clarinha dormia no colo dela, como se reconhecesse o colo de quem não tem veneno no sangue. Eu, às vezes, cochilava encostada na parede. Era o único lugar onde meu corpo relaxava. Mesmo sem colchão, mesmo com formiga passando no chão, meu peito respirava. Um dia, enquanto eu lavava a roupa na bacia, Olinda me trouxe um pano velho. Dentro, embrulhado com cuidado, tinha uma carta amarelada. É da minha irmã. Ela morreu faz tempo. Mas o marido dela era igual ao seu. Ela fugiu, com a ajuda de um policial bom. Existe gente assim, viu? Eu li a carta ali mesmo. Tinha erros de português, mas verdade demais. Dizia que ela tinha medo, mas que o medo de ficar era maior que o de partir, que o policial acreditou nela, que não riu, não duvidou, e que depois de tudo, casaram. Viveram longe, mas em paz. Fechei o pano e abracei aquilo como se fosse um mapa. Não sabia para onde ainda, mas sabia que algum dia eu ia sair. Naquela noite, quando voltei para casa, Vicente estava sentado na cadeira dele, coçando o queixo. Ficou muito tempo lá, ele disse. A velha estava passando mal, quase caiu no tanque. Ele me olhou fundo. Por um segundo achei que ia levantar, mas só disse: essa mulher vai morrer e você vai ter que cuidar da tua casa. E eu só respondi: eu estou cuidando. Mas ele não entendeu o que eu quis dizer. Era fim de tarde, o céu com cor de barro mexido, e eu já sentia no vento que aquele dia não ia terminar bem. Vicente tinha saído cedo, mas voltou antes do sol deitar, e voltou com os olhos vermelhos e a boca farta de cachaça. Eu conhecia aquele cheiro, conhecia aquele andar. Era o andar de quem queria deixar marca em alguém. Eu estava com a Clarinha no colo, sentada no tamborete da cozinha, amamentando com o peito doído, e o Tiaguinho desenhando com carvão no chão. Desenhava cada vez mais. Era o único jeito dele falar o que sentia, porque a voz dele tinha virado um bicho acuado dentro da garganta. Quando o Vicente entrou, nem bateu a porta. Entrou chutando a panela, esbarrando nas coisas. Olhou para o desenho do Tiago no chão e perguntou: que porcaria é essa? Tiago gelou. Eu já sabia o que vinha. O menino tinha desenhado de novo a tal figura de asas. Só que dessa vez ele colocou um homem com cara feia, amarrado numa árvore, e uma mulher voando com duas crianças no colo. Ele só tá brincando, Vicente, eu disse tentando desviar. É coisa de menino. Brincando de quê? De me pintar de monstro? Ele veio com a mão levantada, mas não era para mim, era para o Tiago. Foi aí que eu perdi o fôlego. Levantei num pulo, com a Clarinha ainda mamando no peito, e gritei: encosta no meu filho e eu te acerto com a panela de novo. Ele travou, mas o olhar dele era de fera, daquelas que antes de atacar, salivam. E foi aí que a Olinda ouviu. A velha, que já não ouvia bem, mas sentia tudo com a pele, ouviu meu grito, ouviu o barulho da cadeira arrastando, ouviu a voz do Tiago chorando. E dessa vez ela não pediu. Ela ordenou: polícia! Tem homem batendo em mulher aqui! Socorro! Socorro! Pelo amor de Deus! E minha filha, o que veio em seguida não foi milagre. Foi justiça com farda e bota no chão. O barulho chegou como trovão. Passos firmes, voz grave e uma autoridade que não pedia licença. Boa noite. Polícia Militar. Alguém chamou? Vicente ainda tentou segurar a pose. Saiu na porta com o peito inflado, o boné na mão e aquela cara cínica. Tá tudo certo, seu guarda. Só um desentendimento de família. Mas eu já estava atrás dele.
com a Clarinha no braço, Tiago colado na minha perna e o rosto duro feito pedra. Não tá certo, não. Ele bate, me bate, bate no meu filho, já tentou bater até na bebê. Hoje ia bater de novo. O guarda, o cabo Elias, olhou para mim. Não duvidou, não fez cara de lá vem mulher histérica. Ele só olhou e viu meu olho roxo, viu a postura do menino, viu a roupa suja de poeira da Clarinha grudada em mim de medo. O senhor está detido, ele disse, pela denúncia de agressão doméstica. Vicente riu, aquela risada curta, debochada. Vai me prender por isso? Mulherzinha chorando? Ah, vai se catar, guarda. E aí ele fez o que não devia. Foi para cima. Mas o cabo Elias não estava ali para brincadeira. O soco veio seco, reto, sem firula. Pegou o Vicente bem no meio da cara. O barulho foi de madeira rachando. E ele caiu. Caiu como porco gordo no chão de terra batida. Com a boca suja, o nariz escorrendo sangue e o orgulho estirado junto. Levanta, disse o cabo com a voz firme. E não tenta mais nada. Ou da próxima você vai direto para o hospital antes de chegar na cadeia. Vicente gemeu, tentou falar, mas só saía gorgolejo. Homem que levanta a mão para a mulher é o pior tipo de covarde que existe. E se fizer isso de novo, eu pessoalmente acabo com seus dentes, um por um. O cabo virou para mim com o peito arfando. A senhora quer registrar a queixa? Quero sim. Hoje. Agora. Antes que eu perca mais do que já perdi. E foi ali, minha filha, foi ali que eu me senti viva de novo. Dona Olinda apareceu no portão, segurando um pano. Vai, minha filha. Vai com ele. Eu fico com os pequenos. Vai lá, escreve o nome desse desgraçado onde ele merece, no papel da justiça. Eu entreguei a Clarinha no colo dela. Abracei Tiaguinho forte e disse, mamãe já volta. E a gente nunca mais vai passar por isso, entendeu? Ele me olhou com aqueles olhinhos que viram tudo e pela primeira vez sorriu sem medo. No banco de trás da viatura, enquanto Vicente gemia algemado com o rosto inchado, o cabo Elias olhou para mim pelo retrovisor. Meu pai fazia o mesmo com minha mãe. Eu não consegui salvar ela, mas agora eu faço questão de salvar outras. Eu não respondi, só deixei uma lágrima cair, não de dor, de alívio. Voltei para casa no dia seguinte, com as pernas bambas, a cara de quem passou por um furacão e os braços vazios. As crianças ficaram com Dona Olinda, e por mais que meu peito doesse de saudade, da Clarinha, do Tiago, até do cheiro de mingau queimado, eu precisava entrar naquela casa sozinha mesmo, pela primeira vez. Quando empurrei a porta, o cheiro de suor velho, cigarro e pinga me deu um tapa na cara. Era como se a presença dele tivesse escorrido pelas paredes, grudado nas almofadas da cadeira, impregnado nas frestas do assoalho. Tava tudo lá. A camisa dele pendurada na porta do quarto. O cinto ainda no chão da noite anterior. E uma mosca rondando a caneca suja na pia. Mas ele não tava. E era isso que importava. Eu fechei a porta com cuidado. Nem sei por quê. Talvez por medo de que ele aparecesse atrás de mim, como fazia tantas vezes. Mas não dessa vez. Dessa vez ele estava longe, estava preso, com o olho roxo e os gritos entalados. E eu estava ali, inteira, arrebentada, mas inteira. Sentei no chão da sala, de frente para o desenho do Tiaguinho ainda rabiscado no chão de terra. A mulher com asas, as crianças no colo e o homem amarrado na árvore. Pela primeira vez, o desenho não pareceu sonho, pareceu profecia. Bati a mão no peito, para me lembrar que o coração ainda batia. E então chorei. Não foi choro de medo, foi choro de alívio. Chorei por tudo, pelo que passou, pelo que não vai voltar, pelo que eu tive que virar para sobreviver e por saber que agora talvez eu pudesse voltar a ser quem fui antes de tudo. No fim da tarde, fui até a casa da Olinda buscar os meninos. Tiaguinho correu para o meu colo, Clarinha balbuciava baixinho no colo da velha. Eles dormiram tranquilos, ela disse. Pareciam 2 passarinhos sem gavião por perto. Eu abracei os 3, um abraço de fôlego longo, como se a gente tivesse sido mergulhado num poço fundo e agora, enfim, voltava à tona. Levei eles para casa, ajeitei a cama, esquentamos arroz dormido e feijão de 2 dias.
Tiago comeu sorrindo, Clarinha lambuzou a cara. A casa ainda parecia assombrada, mas já não era prisão, era escombro. E escombro a gente reconstrói. Na manhã seguinte, ele apareceu. Mas não o Vicente. Foi o cabo Elias, veio a cavalo, farda simples, rosto limpo, desceu devagar e bateu na porta com 2 toques só. Bom dia, dona Leocádia. Vim saber como a senhora tá. E os meninos? Abri a porta e convidei para entrar. Ele recusou. Disse que preferia ficar no alpendre, que não queria atrapalhar. Não atrapalha não, moço. Atrapalhou foi quem morava aqui antes. Ele sorriu de canto, um sorriso leve, e me perguntou como tinha passado a noite. Disse que o Vicente ia ficar detido por um tempo, que tinha outras denúncias contra ele e que, se eu quisesse, podia buscar proteção formal, mudar de cidade, entrar num programa. Mas antes disso, perguntou: a senhora quer mesmo ficar aqui? Olhei para casa, para os cantos cheios de história ruim, mas também vi a bacia com roupa limpa, o pano da Clarinha secando no varal, o desenho do Tiago na parede, feito com carvão. Quero sim, agora essa casa é minha, de verdade. Ele assentiu. Qualquer coisa, tô por perto. Faço ronda aqui pelo bairro. E se precisar, é só gritar. Já gritei uma vez e o senhor veio. Isso eu não esqueço, não. Nos dias que seguiram, ele passou mais vezes. Nunca invadido. Sempre perguntando se podia. Trazia pão, às vezes. Um pedaço de queijo. Uma sacola de mexerica. Dizia que era sobra da ronda, que ninguém quis, que ia estragar. Mas eu via no olhar dele. Era cuidado. Não pena. Tiago começou a se animar de novo. Voltou a correr no terreiro. Desenhava com mais cor. E um dia, quando o cabo veio deixar um pacote de farinha, ele disse: mãe, o moço parece cavaleiro. Eu ri. Cavaleiro? É daqueles que protegem princesa. E quem é a princesa? A senhora o é. Fiquei quieta, porque ouvir isso, depois de tanto tempo sendo chamada de nada, era como receber presente embrulhado em silêncio. Clarinha começou a dormir melhor. Eu também. Os pesadelos foram diminuindo. A casa foi ficando mais limpa, mais leve, mais viva. E o cabo Elias, bom, ele continuava vindo, devagar, com jeito, com respeito. Nunca cruzava linha nenhuma, nunca avançava, só oferecia presença, ouvido, apoio. E aos poucos, o medo que eu sentia de homem foi dando lugar a outra coisa. Não era amor ainda, era confiança. E confiança, para quem viveu na lama, já é um luxo. A notícia chegou do jeito que notícia ruim gosta de chegar. Cedo, seca e sem rodeio. Dona Olinda apareceu na minha porta com os olhos cheios de lágrima e a mão tremendo mais que costume. Cadinha. Ela sussurrou, como se tivesse medo da própria frase. Ele saiu. A frase caiu no chão da sala como pedra solta de barranco. Ficou ali, estatelada, me encarando. Saiu quem? Mas eu já sabia. O estômago já tinha avisado antes da boca entender. O Vicente. Soltaram ele. Ontem à noite. A irmã foi buscar. Disseram que não tinha mais motivo para manter ele. Que já foi ouvido, que a senhora registrou a queixa, que agora é vida que segue. Vida que segue, disseram. Para quem? Para quem nunca levou tapa com um prato do almoço ainda na mão? Para quem nunca dormiu abraçado com o filho de medo do pai? Para quem nunca ouviu o barulho do portão e se urinou de susto? Fiquei parada, o corpo gelado, mas a testa suando. Olhei para o quarto. Tiaguinho desenhava. Clarinha mamava. O medo não voltou devagar. Ele se jogou pela janela, atravessou minha espinha e se alojou de novo dentro do meu peito. Aquele velho conhecido, com cheiro de cigarro velho e passos de couro. Passei o dia em alerta. Fechei as janelas, tranquei a porta, cortei corda para amarrar a tranca por dentro. Qualquer barulho no mato virava assombração. Qualquer risada de vizinho virava deboche. Tiago sentiu. Os olhos dele, que tinham voltado a sorrir, ficaram duros de novo. Ele não perguntou, só segurou a barra da minha saia e ali ficou. Clarinha, coitada, não soltava o bico, nem para arrotar. E foi nesse cenário de caos mudo que o barulho de bota apareceu de novo. Mas não era o demônio, era o anjo, era o Elias. Desceu do cavalo já com o rosto sério
e não esperou convite. Entrou direto no alpendre, tirou o chapéu e disse: "Ele saiu, né?" Assenti. Não consegui dizer nada. Só tremi. Ele deu um passo mais perto. A mão grande, calejada, esticada no ar. Mas não me tocou. Só deixou ali, no espaço entre nós, como quem oferece firmeza. Ele vai tentar vir aqui, dona Leocádia, mas se ele vier, não vai sair andando. E se ele vier quando o senhor não tiver? Perguntei com a voz trincada de medo. Então a senhora me chama. De qualquer jeito, grita, atira pedra na estrada, joga fogo no telhado, mas me chama. Sentei. As pernas não aguentavam mais sustentar o pânico. E então ele fez o que eu não esperava. Sentou no chão, ao meu lado, de farda, no pó da sala. A senhora não está sozinha, não mais, não enquanto eu estiver por aqui. E foi ali, no chão duro, entre a poeira e a sombra da casa, que eu entendi. Aquele homem não era só polícia, era muralha, era porto. Naquela noite, Elias não foi embora. Ficou sentado do lado de fora, a espingarda encostada na cadeira e os olhos varrendo o escuro. Não precisa, eu disse. O senhor tem mais o que fazer. Tenho sim, ele respondeu. Cuidar da senhora. E disso eu não abro mão. Tiago dormiu colado no meu peito. Clarinha sonhou sem choro. E eu? Bom, eu sonhei com silêncio. O tipo de silêncio que a gente escolhe. Não aquele imposto pelo medo. Nos dias que seguiram, Elias continuou vindo. De manhã, para perguntar se dormimos. De tarde, para ver se comemos. De noite, para vigiar a estrada. Trazia café, sardinha em lata, farinha. Mas o que ele mais trazia era paz. E quando me olhava, não via pena. Via mulher. E não aquela mulher acabada que Vicente deixou. Via a mulher que eu estava voltando a ser, aos pouquinhos, no tempo da alma, no ritmo do peito. Dona Leocádia, ele disse num desses dias, a senhora ainda está com medo de homem? Do senhor não, de homem, um pouco ainda. Ele sorriu, aquele sorriso manso que não invade. Então vamos com calma. O medo não se arranca, se cuida, igual ferida. E aí ele ficou, não só naquela noite, mas dentro da ideia de que, talvez eu pudesse ter amor de novo, não aquele de promessa, mas o de presença. O dia tinha sido quente, abafado, desses que grudam no corpo igual culpa antiga. Tiaguinho tinha feito um solzinho de argila no quintal. Clarinha dormia agarrada num pedaço de pano velho e eu varria a cozinha como quem varre os pensamentos ruins para fora. Mas o ar estava esquisito. O vento não vinha. As galinhas não cantavam, nem os grilos se atreveram. Elias não veio naquele dia. Disse de manhã que ia cobrir outra ronda, numa vila vizinha, mas que se precisasse, era só gritar. Eu sorri, agradeci, mas por dentro eu apertei os dentes. Aquilo era pressentimento. Dormi com a porta trancada, cadeira escorada e faca de pão debaixo da cama. Tiago agarrado em mim. Clarinha respirando com um barulhinho bom de bebê que não sonha com monstros. Ou que não conheceu ainda. Mas eu conhecia, e quando ouvi o primeiro rangido na cerca do quintal, soube. Não precisei olhar, não precisei levantar. Meu coração já estava em pé. Era ele, Vicente. O homem que eu enterrei ainda vivo, voltou rastejando feito praga, o som da madeira partindo, o gemido de cachaça na garganta, o baque dos pés pesados e uma voz, aquela voz de cobra mijando fogo. Abre, Leocádia, abre essa merda. Eu voltei para pegar o que é meu. Tiago se encolheu. Eu grudei ele no peito. Tapei os ouvidos dele com a palma da mão. Clarinha acordou assustada, soluçando no escuro. A casa parecia encolher. O barulho da porta balançando. Ele forçava com o ombro, com o pé, com tudo. Cada estalo era um soco na minha alma. Abre essa porta, sua vade. Ele rosnava, cuspindo palavrão e saliva. Mas eu não abri, não dessa vez. Corri até a janela dos fundos e gritei. Gritei pro escuro, pro vento, pro mundo. Elias, Elias, pelo amor de Deus, ele voltou. Não sei se foi Deus, se foi sorte ou se era destino, mas não deu nem um minuto. Ouvi o som do cavalo galopando.
botas batendo forte no chão. E aí, o estrondo, a voz que já era escudo. Parado, Vicente, não dá mais um passo. Vicente ainda tentou fingir que era dono da situação. Esse caso é meu, seu polícia. Essa casa é minha, essa mulher é minha. Ninguém é de ninguém, seu desgraçado. Elias disse, sacando a arma. E essa mulher aqui tem dono agora. Sim, ela mesma. Eu assistia da fresta da janela, Tiago colado em mim, Clarinha no colo, o suor escorrendo, o peito pulando. Elias estava com a arma apontada, o olhar firme, o corpo tenso. Vai embora, ele ordenou. Ou vai sair daqui carregado. Mas Vicente não sabia recuar. Nunca soube. Avançou com o peito estufado, com a faca na mão, tropeçando nas próprias pernas, mas vindo. E foi aí. O soco veio primeiro. Elias largou a arma no instante certo, como se soubesse que era hora de lutar com as mãos. Acertou Vicente no queixo com tanta força que ele tombou para trás como saco de farinha podre. Mas não parou. Vicente tentou levantar. Elias segurou ele pelo colarinho, jogou contra o chão, ajoelhou em cima e, com os olhos faiscando, gritou: Eu te avisei, você encosta a mão nessa mulher outra vez e eu te enterro com essa mão. A vizinhança apareceu. Dona Olinda estava de camisola, cruz no peito, chorando. Leva ele! Ela gritava. Leva esse demônio daqui! A polícia veio em seguida. Levaram Vicente algemado, sangrando pelo nariz, com a roupa rasgada e os olhos de bicho vencido. Elias ficou comigo. Eu caí sentada no chão da varanda. As pernas não obedeciam mais. Elias se abaixou, segurou meu rosto com as mãos grandes e firmes e disse, olhando fundo: Ele não volta mais. Agora é cadeia de verdade. Juiz já tinha o histórico. A tentativa de invasão, a faca, tudo. Vai pegar tempo. Eu chorei, mas não era de medo. Era de exaustão. Eu não aguentava mais. Sussurrei. Eu estava por um triz. Mas não caiu. Ele respondeu. Porque agora você tem onde se apoiar. Abracei ele, pela primeira vez, de verdade, corpo inteiro, com alma. Naquela noite dormimos em paz, pela primeira vez. Hoje eu tenho 86 anos, e não me venha com esse papo de nem parece, porque parece sim, e ainda bem, cada ruga minha tem nome. Tem noite mal dormida, tem lágrima derramada, tem susto, tem recomeço. Tem o rosto enrugado de história, a mão calejada de criação e o coração cheio de memória que não coube em fotografia. Depois daquela noite em que o Vicente foi levado de verdade, eu levei uns meses para entender que aquilo era liberdade. Porque quando a gente vive em cativeiro, mesmo a porta aberta assusta. Eu ainda dormia com a faca debaixo do travesseiro. Ainda tremia quando alguém batia na porta. Ainda demorava para acreditar que aquilo tudo tinha passado. Mas passou. E quem ficou foi o Elias. No começo ele dizia que só estava ali para proteger, que era coisa de serviço, de ronda, de cuidado com a comunidade. Mas eu via nos olhos dele e não demorou muito para ele parar de fingir que era só isso. Ele vinha todo dia. Às vezes trazia leite, às vezes pão amanhecido, às vezes não trazia nada. Só a presença dele, que já era coisa rara nesse mundo. E me perguntava como eu estava, mas não de boca para fora. Ele perguntava com o corpo, com o olhar, com o silêncio, me ouvia sem tentar consertar, me ajudava sem me diminuir. Demorou quase 2 anos para eu aceitar casar de novo. Não porque eu não gostasse dele, mas porque eu tinha medo de mim. Medo de ter desaprendido a ser amada sem ser destruída. Mas o Elias nunca teve pressa, me esperou no meu tempo. E quando eu disse sim, ele sorriu com os olhos antes mesmo da boca. Casamos num cartório simples, com Dona Olinda como testemunha. Ela chorou mais que eu. Clarinha foi de vestido florido, com o cabelo preso em 2 Marias Chiquinhas. Tiaguinho foi de calça curta, sapato lustrado e cara de responsabilidade. Ele foi quem me deu o braço para entrar. E foi ali que eu senti que não estava me casando só com Elias. Estava me casando com uma nova chance de viver. E a gente viveu. Tivemos mais 2 filhos, Samuel e Joana. Samuel nasceu de parto difícil. Passei horas sofrendo,
Elias do lado de fora da casa, andando de um lado para o outro igual bicho preso. Quando ouvi o primeiro choro, senti que aquele som varreu o último resquício de dor que Vicente tinha deixado em mim. Era outro homem, outro filho, outra vida. Joana veio 2 anos depois, feita no meio da lavoura, num daqueles dias em que a gente ria mais do que falava. Nasceu miúda, mas com os olhos arregalados. Desde pequena, parecia que enxergava tudo o que eu escondia. Elias foi um pai que nem se vê mais. Dava banho, penteava cabelo, ensinava Tiago a enterrar galinha, carregava Clarinha nas costas. Nunca precisou gritar para ser respeitado. Os filhos amavam ele porque ele era presente, porque ele era justo, porque ele sabia escutar. Tiaguinho cresceu calado, mas firme. Virou professor, primeiro de reforço, depois de matemática. Casou tarde, mas bem, nunca deixou de me visitar. Clarinha virou parteira, igual a velha Olinda. Trouxe ao mundo mais criança do que parteiro de hospital. E toda vez que pega uma bebê no colo, diz que pensa na irmãzinha que protegeu com o corpo. Samuel virou pedreiro, um artista da parede. Levanta a casa que parece poesia. Vive dizendo que tijolo bem assentado é igual família com amor. Segura tudo. Joana virou enfermeira, dessas de coração mole. Vive em posto de saúde, cuidando de velho, cuidando de mãe, cuidando do mundo. E Elias foi meu lar até o fim. Ficamos juntos mais de 30 anos. Ele morreu dormindo, com a mão em cima da minha. Coração falhou. Assim, sem aviso, sem dor. Só apagou. Enterrei ele com a farda de ronda, como ele queria. Quero ir como cheguei, de bota, de honra e com o nome limpo. Doeu. Claro que doeu, mas foi diferente da dor de antes. Não foi abandono, nem covardia, nem violência. Foi a despedida de quem cumpriu o que prometeu. Cuidar. Fiquei na mesma casa, aquela que já viu inferno e paraíso. A cerca foi reformada, o telhado trocado 3 vezes. O fogão a lenha continua no mesmo canto. E eu, vez ou outra, ainda passo a mão na parede do quarto e lembro de quando Elias me disse: "Você é dona de si, dona dessa casa, dona da sua história." Hoje os vizinhos me chamam de Dona Leia. Muitos nem sabem o que vivi. Acham que sou só a velhinha que faz pão de queijo e fala alto. E tá bom assim. Não preciso que o mundo saiba. Eu sei. E quem precisa saber, sabe também. Tenho bisnetos. Tenho um gato cego. Tenho uma varanda com cadeira de balanço que range mais que minha coluna. Tenho um rádio velho que só toca bolero. E tenho paz. Aquela paz que não veio fácil, que teve que ser arrancada com unha e fé, que veio depois do choro, depois do sangue, depois da luta. Se você ouviu essa história até aqui, leva com você um pedaço dela. Não esquece, não, porque enquanto tiver mulher apanhando em silêncio, vai ter mulher gritando em memória de quem conseguiu sair. Eu saí, eu sobrevivi, e o resto da vida foi meu. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo